Olá, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem com vocês? Como é que passaram a semana? Eu espero sinceramente que tenham passado com muita saúde. Tomaram um solzinho para garantir a vitamina D, se alimentaram corretamente, uma alimentação mais saudável, praticaram atividades físicas? Eu espero que tenham tido um tempo para isso, para que a gente possa preservar a nossa saúde. Olha só na imagem da aula de ciências. Lembre que toda aula de ciências eu já coloco mais ou menos sobre o que vai ser a aula. Olha a imagem. Nós temos ali um homem e uma mulher. E olhe que essa imagem você consegue ver por dentro. Consegue ver dentro do organismo. Então a aula vai ser mais ou menos por aí. Olha, vocês conseguem ver o sistema cardiovascular. Olha as artérias levando sangue, o coração, dá para ver os pulmões, o intestino. Então, a aula de hoje será sobre os sistemas do organismo. Eu espero que vocês aprendam bastante com essa aula. Para iniciar a aula, eu gostaria de agradecer a participação dos estudantes de uma escola no bairro Santa Cândida, aqui em Curitiba. É a Escola Municipal Augusto César Sandino. A diretora da escola é a Kelly, a vice-diretora é a Sara e a professora é a Gislaine. Olha a estudante Aparecida fazendo exercício, que é para fortalecer a imunidade, fazendo atividade física. E também mandou uma foto o Carlos, da mesma escola municipal SEI Augusto César Sandino. Aparecida, Carlos, muito obrigado por participarem das aulas, né, e mandar as imagens para nós. Então, as escolas que queiram que a gente mostre alguma imagem aqui participando da aula, pode mandar que na medida do possível a gente mostra e isso enriquece muito a nossa aula. Muito obrigado. Na aula anterior, nós estudamos sobre a cana-de-açúcar, alguns derivados da cana. Olha a imagem. Nós temos a primeira imagem ali, a garapa. Que líquido saboroso, calórico, mas é muito gostoso, bem geladinho, naquele dia quente, ensolarado, uma garapa vai muito bem. E do lado direito, nós temos o que? O melado, que é também muito gostoso. Todos os dois derivados, então, da cana-de-açúcar. Também estudamos na aula anterior alguns efeitos do álcool. Lembra que o etanol, ele é derivado da cana-de-açúcar. E o etanol, em consumo exagerado, em forma de bebida alcoólica, pode fazer mal à saúde. E alguns órgãos ali, ó, o cérebro, o cerebelo, a glândula, que é o fígado, o estômago e o coração. São órgãos e glândulas que podem ser afetados pelo consumo excessivo, exagerado de bebida alcoólica. Também estudamos que o baixo consumo do álcool e do sal, eles mantêm a imunidade. Consumindo muito sal e muito álcool, a nossa imunidade pode baixar. Imunidade baixa é sinal que você pode adquirir uma doença mais facilmente. Então é sempre bom manter a imunidade em dia, né? Temos também uma correção. Essa correção, vamos aproveitar para corrigir e já fazer uma atividade sobre o mesmo exercício, ok? Era o número 2. Pesquisar uma notícia sobre consumo de álcool e saúde. Tinha que escrever o título da notícia, pode ser notícia escrita, podia ser uma notícia da internet. O importante era procurar uma pesquisa sobre a relação do álcool com a saúde. E também tinha que escrever a fonte, da onde foi, que site que é uma revista, é um jornal, e a data, que é muito importante saber, a data da publicação daquela, se não é muito antiga, né, para verificar então a data. E ler a notícia. Se você ainda está em processo de alfabetização, outra pessoa na sua casa pode ler para você, né, ler e você verificar sobre o que fala essa notícia. A Eunice é uma estudante lá da Escola Municipal Anita Gettner, onde a diretora é a Roseli, a vice-diretora é a Viviane e a professora Renilce. A Eunice mandou para nós uma pesquisa que ela fez, cujo título é Os perigos do consumo excessivo de álcool.
O consumo excessivo de bebida alcoólica pode afetar o funcionamento do cérebro e comprometer alguns órgãos. Essa notícia, olha a data, 12 de novembro de 2018. É uma notícia relativamente recente. Vamos ler então o que diz a notícia que a Eunice nos mandou. As pessoas, em geral, compreendem que bebidas alcoólicas são prejudiciais à saúde. Porém, muitas delas não sabem exatamente quais são os riscos do uso nocivo de álcool. Então essa notícia diz assim, que as pessoas, elas sabem que o álcool faz mal, mas elas não sabem exatamente o risco que ele causa ao nosso organismo. Continuando a leitura então. O consumo exacerbado, olha a palavra, exacerbado é exagerado, né? Em excesso. Pode causar danos no organismo a curto e a longo prazo. Então tem alguns efeitos que são imediatos, né? A curto prazo, você toma bebida alcoólica e já sente esse efeito, e aqueles que vão afetar o organismo futuramente. Os efeitos imediatos da ingestão excessiva de álcool incluem. Vamos ver então quais são os efeitos imediatos. Fala arrastada, comprometimento motor. O motor seria a nossa locomoção. Então, a pessoa que bebe muito, ela tem dificuldade até para se locomover. Perda dos reflexos e confusão, chegando a provocar vômito e até levar ao coma. Esses foram os efeitos imediatos. E os efeitos do álcool a longo prazo? Já a longo prazo, pode elevar o risco de várias complicações de saúde. Isso sem contar as lesões resultantes de violência e acidentes de trânsito. É aquela história, se beber, não dá para dirigir. Segundo o relatório, esse relatório de 2018, da Organização Mundial da Saúde, a OMS, mais de 3 milhões de pessoas morreram por consequência da bebida alcoólica em 2016. Então fizeram uma pesquisa em 2016, mais de 3 milhões morreram por causa da bebida. Não só acidentes e também doenças causadas pelo consumo excessivo de bebida alcoólica. Esse índice acende o alerta para a importância de ter consciência dos impactos do álcool no organismo e evitar o aumento dessa estatística. Então esse foi a notícia que a Eunice nos mandou, e então a gente vai aproveitar para fazer a atividade baseada no texto da Eunice. Viu como o estudante colabora para a aula? O texto dela vai ser a nossa atividade primeira da aula. A atividade, ela vai ser respondida oralmente. De acordo com o texto, vamos responder oralmente. Então eu vou fazer a pergunta e vocês vão pensar um pouquinho. Sim ou não? Tudo baseado no texto. Letra A. Muitas pessoas compreendem que bebidas alcoólicas fazem mal à saúde. Tá certo? O texto falava isso, que as pessoas compreendem que bebidas alcoólicas fazem mal à saúde? Sim ou não? A resposta está correta. Muitas pessoas compreendem o mal que a bebida faz. Letra B. Muitas pessoas sabem exatamente quais são os riscos nocivos do álcool. Sim ou não? Segundo o texto, a resposta é não. Elas sabem que fazem mal, mas exatamente o risco que o álcool tem, muitas pessoas não sabem. Letra C. O consumo exacerbado de álcool pode causar danos no organismo a curto e a longo prazo. Se você prestou atenção no texto, vai saber que a resposta está correta. A resposta é sim. Letra D. Risco do álcool a longo prazo. Comprometimento motor. Comprometimento motor é um risco do álcool a longo prazo? Não. É um comprometimento motor, é um risco do álcool a curto prazo. E a letra E. O consumo do álcool pode resultar em violência e acidentes de trânsito. Resposta? Sim. Então essas foram algumas atividades
algumas perguntas da primeira atividade do texto. A próxima atividade, também sobre o texto, ela vai ser no caderno. Então peguem o caderno de vocês, escrevam ciências e a data de hoje. Ok? Copiaram? Então abaixo da data escrevam número 1, escreva o título do texto e número 2, a data da publicação. Ok? Vai ficar na tela agora o primeiro slide sobre a notícia para vocês responderem então a número 1 e a número 2. Ok? Copiaram? Qual era o título mesmo? Olha lá na tela. O título era Os Perigos do Consumo Excessivo de Álcool. E a data? Olharam ali na tela? 12 de novembro de 2018. Vamos então passar para a próxima atividade número 3. Vamos escrever 3 palavras que representem bem esse texto. Lembra do texto? Falava do consumo de álcool, de violência, as doenças no organismo, os efeitos a curto e a longo prazo. Então tentem lembrar do texto lido e escrevam, usem a imaginação, a lembrança e escrevam 3 palavras que vocês acham que representam bem esse texto.
não deu tempo, você não lembrou, deu aquele branco, você pode fazer durante a semana e na próxima aula nós iremos conferir algumas palavras que representam bem esse texto. Se bem que aqui não é uma correção, porque toda palavra que faz referência ao texto que você colocou está correta, porque cada um vai colocar palavras diferentes. A número 4 vamos escrever 3 frases que representem esse texto. Na número 3 é para fazer 3 palavras. Agora vamos dificultar um pouquinho. 3 frases. Pode ser a sua opinião sobre o texto, pode ser alguma frase que você queira escrever parecida com o texto. Então, usem a sua criatividade e a sua imaginação e escrevam 3 frases de 1 linha, 2 linhas cada uma sobre o texto. Esta atividade de número 4, assim como a número 3, podem ser feitas durante a semana e na próxima aula nós iremos conferir algumas frases que podem ter sido encaminhadas pelos estudantes ou não. Agora nós vamos relacionar os possíveis efeitos do álcool à estrutura afetada. Então eu vou mostrar agora algumas estruturas do corpo e a gente vai fazer um ditado de palavras. Então escrevam no caderno. Escreveram lá? A, B, C, D, E e F. Então serão quantas palavras? 6. A primeira imagem é o quê? É uma glândula. É o fígado. Mas nós não vamos escrever fígado. Nós vamos escrever uma possível doença que o excesso de álcool pode causar no organismo. O álcool no organismo pode causar no fígado a hepatite, por exemplo, mas a palavra que eu vou ditar vai ser outra. Eu quero que vocês escrevam a palavra cirrose. Não tem problema se você esquecer alguma letra. Escrevam então no caderno, lá na letra a palavra cirrose. Acertaram? Conseguiram fazer?
Vamos ver então como se escreve a palavra cirrose, que é uma doença que pode afetar o fígado. Olha na tela. Cirrose, então começa com a letra C, tem 2 R's, cirró, senão fica ciró, então cirrose. E o S com som de Z, cirrose. Depois que eu terminar as 6 imagens, eu vou deixar na tela a palavra para vocês conferirem com mais calma, tá? Então, cirrose é assim que se escreve. Lá na letra B, no caderno, vocês vão escrever uma doença que afeta o coração. A gente sabe que a bebida alcoólica ela pode causar, por exemplo, arritmia, que é a aceleração do coração. Mas também pode causar essa outra doença que eu vou ditar agora, que é a hipertensão. Palavra difícil. Hipertensão. Escrevam lá no caderno. Vocês conhecem, às vezes, hipertensão por outras palavras. É a pressão alta, né? Então, o consumo de bebida alcoólica em excesso pode aumentar a pressão arterial. Vamos ver como é que se escreve hipertensão? Você colocou o H no começo? Ó, hipertensão, tudo junto. H no começo. Ó, não pode esquecer que depois do primeiro E tem um R, ó, hipertensão. Então, um S e o acento, o tio no A, hipertensão, que é a pressão arterial. No final, vou mostrar de novo essa palavra. Na letra C, que órgão é esse aí? É o estômago. A bebida alcoólica pode causar úlcera, mas não é úlcera que eu vou ditar. Vocês escrevam na letra C a palavra gastrite. Vamos ver como é que se escreve gastrite? Olha lá, gastrite. Então tem um S ali depois do G-A, gás. E o tri, olha o som, tri. Então tri, bem um R entre o T e o I, gastrite. A letra D, nós temos essa estrutura aí, ó, que é o pâncreas. A doença que é causada pelo álcool em excesso no pâncreas é a pancreatite. Então escreva no caderno, na letra D, pancreatite. Escreveram pancreatite? Olha na tela. Pancreatite. Olha o pan, olha o som. Pan. Então tem que pôr um N, porque antes do C sempre vai a letra N. Cre. Olha o som. Cre igual o tri do gastrite. Pancreatite. Se você escreveu um pouquinho diferente, comparem as duas. Escreva corretamente agora e comparem as duas palavras para verificar onde é que você errou. Pancreatite. A letra E, olha essa mão. Lembra essa mão? Ela foi utilizada nas aulas anteriores. É uma barreira contra os micro-organismos, vírus, bactérias, né? É o nosso sistema de defesa. O consumo de álcool, ele pode causar as duas palavras que eu vou ditar agora. São duas palavras. Escrevam lá na letra E, baixa
imunidade. Baixa imunidade. Fizeram as duas palavras? Não pode escrever junto, são duas. Baixa imunidade. Então, e vocês sabem que quando a imunidade baixa, você fica mais suscetível, propício, né? Você pode adquirir mais facilmente a doença e os sintomas podem ser mais sérios. Então, tem que manter a imunidade boa. Olha como é baixa imunidade. Baixa é com X. Imunidade. Então, olhem na tela e confiram aí. Na letra F, nós temos algumas células. Essas células representam células cancerígenas, porque o excesso de álcool pode causar câncer no esôfago, no estômago, no fígado. Então, a palavra da letra F é a palavra câncer. Como se escreve câncer? Vamos ver? Olha lá na tela. Câncer. Então, em cima da letra A tem um acento circunflexo. Câncer. E é com C o ser e o R no final. Câncer. Esse ditado de palavras é interessante porque muitas vezes você, estudante, tem vergonha de errar. Fica com receio, medo de errar. Não, escrevam. Não importa se você errou. Olhe como se escreve, corrija e verifique o erro. É escrevendo que a gente vai aprender. Então ficou assim, ó, ditado de palavras. Olhe então as 6 letras e como tem que estar escrito no caderno. A letra A, então, cirrose. A letra B, hipertensão. A letra C, gastrite. A letra D, pancreatite. A letra E, baixa imunidade. E a letra F, câncer. São algumas das doenças causadas pelo consumo excessivo de álcool. Então vai ficar um pouquinho na tela para você, se não deu tempo durante a resolução de fazer, vai ter mais um tempinho agora para verificar e corrigir.
Ok? Nessa tela aí, olha só, vamos ler uma estatística. Essa estatística parte dela já foi comentada naquele texto que a Eunice encaminhou. Vamos ler? Mortes por álcool. A fonte é da Organização Mundial de Saúde. 3,3 milhões de pessoas morrem em consequência da bebida alcoólica. Esses dados são de 2016. 25% das mortes de pessoas entre 20 e 39 anos. Olha só, aquela primeira informação de 3,3 milhões já falava no texto. Então é a média de pessoas que morreram em 2016. E 25% das mortes de pessoas entre 20 e 39 anos, a causa é o álcool, que pode ser a doença causada pelo excesso de álcool ou então acidentes. Na próxima tela, nós temos casos de mortes. Olha então no gráfico, em rodovias federais do Paraná, de janeiro a junho de 2019. Então foi o ano passado, durante 6 meses. A fonte é PRF, que é Polícia Rodoviária Federal. Então ali, ó, em azul, à sua direita, com 19,8%, a causa de morte foi a desobediência à legislação pelo condutor. Então é aquele condutor de veículo, aquele motorista que não respeita as leis de trânsito. O segundo ali, com 18,5%, é a falta de atenção à condução, aquela distração. Às vezes o celular, dirigindo, né? Então a distração é a causa de segundo lugar em mortes no trânsito no Paraná em 2019. Em terceiro lugar, a falta de atenção do pedestre. Então não é o motorista, é o pedestre no caso de atropelamento. Em amarelo, 16%, é a velocidade incompatível. Então, dirigir com muita velocidade. E aí chegamos, então, em quinto lugar, com 4,5%, que é a ingestão de álcool. Então, é responsável por quase 5% das mortes no trânsito, foi a bebida alcoólica. Depois temos a desobediência à legislação pelo pedestre, ultrapassagem indevida e outros. Então, para vocês verem o gráfico, então, no Paraná de 2019, como a ingestão do álcool é uma das causas da morte dos motoristas ou pedestres. A nossa próxima atividade, ela é um resumo, né? Eu vou apresentar para vocês alguns sistemas do nosso organismo. O importante é saber que o nosso organismo ele não age separadamente. Não existe um sistema separado do outro, é tudo interligado. Mas é importante a gente saber a função de cada um e depois relacioná-los entre si nessa interação, né, do nosso organismo. Então, alguns sistemas são o cardiovascular, o digestório, excretor, locomotor, nervoso, reprodutor e respiratório. Vamos então verificar ali o significado da palavra e relacioná-los a alguns órgãos e as funções. Olha o primeiro ali, ó, cardiovascular. Se você vai a um médico cardiologista, se ele pede um cardiograma, aonde que é a doença? Onde é o problema? É no coração. E vascular significa os vasos. Vasos sanguíneos são as veias, as artérias, os capilares que levam o sangue com nutrientes, oxigênio, gás carbônico, hormônios, vírus, bactérias. Então, cardiovascular é o sistema do coração e os vasos sanguíneos, chamado anteriormente de sistema circulatório. Então, cardiovascular é esse sistema de circulação sanguínea bombeados pelo coração. Digestório, lembra digestão, indigestão, digerir, tem a ver com a alimentação. Então tem a ver com o nosso estômago, intestinos, o fígado tem a ver então com a aquisição de energia através da quebra do alimento, que é o que significa a palavra digerir. Digerir é quebrar. Você começa digerindo na boca, através da mastigação, a ação da saliva,
e aí você engole e o alimento passa por todo um processo. Nas próximas aulas a gente vai detalhar um pouco mais sobre cada sistema. Excretor. O ex é para fora. Então, excretor são os excretos, o que você elimina. Você elimina do corpo o quê? O suor. Você elimina o quê? A urina. Não são as fezes. As fezes fazem parte do sistema digestório, que é o resto do que não foi digerido na alimentação. As excretas, representadas aqui pela urina. Então, o sistema urinário está no sistema excretor. O locomotor, o que é se locomover? Caminhar, se mexer, mexer o braço, mexer a perna é locomoção. Então, o locomotor tem a ver com os nossos músculos e os nossos ossos que sustentam o nosso corpo em pé. Então, que nos dá sustentação. Então, o sistema locomotor é formado pelos músculos e pelos ossos que garantem a nossa caminhada, nossa corrida e tudo mais. Sistema nervoso é quem coordena tudo isso. Todos os órgãos, todas as estruturas, sistemas são coordenados pelo sistema nervoso. São os nervos e principalmente o cérebro. Aí tem o cerebelo, tem várias estruturas ali na região do encéfalo, que a gente vai aprender, a coluna vertebral, e, né, com a medula dentro. Então a gente vai aprender então sobre o sistema nervoso. O reprodutor é aquele que garante a nossa espécie através da formação, desenvolvimento de outros seres humanos. Então o sistema reprodutor. E o respiratório, que tem a ver com os nossos pulmões, a respiração pelas narinas, traqueias, brônquios. E tudo isso parece difícil agora, mas nas próximas aulas a gente vai aprender sobre cada um dos sistemas, mas nunca esquecer que eles estão todos interligados. Então nas próximas aulas será sobre cada um dos sistemas. Vocês perceberam que eu falei o sistema digestório? Você conhece como sistema digestivo? Antes se falava digestivo. Agora o termo correto é digestório. Outras palavras mudaram. Lembra da trompa de Falópio? Que eram as ligações entre os ovários e o útero? O correto agora é tubas uterinas. Aquele ossinho do joelho, rótula, denomina-se agora patela. Então, são conhecimentos, né? Então, os termos nas ciências, na medicina, eles vão alterando, vão mudando. Então, hoje usa-se o sistema digestório, para ficar como respiratório também. Então, nós vamos, nessa última atividade desta aula, vamos responder algumas perguntas oralmente. É um resumo para nós iniciarmos os sistemas, ver como é que vocês estão da recordação das aulas anteriores. Então serão algumas perguntas orais. Então prestem bastante atenção. Vamos ver quantos vocês acertam? Vamos lá então responder oralmente essas perguntas. São frases, na verdade, de verdadeiro ou falso, sim ou não. Número 1. Essa frase da atividade, essa fase número 1, era uma das primeiras aulas de promoção de saúde. Lembra? Que diz o seguinte: todos nós podemos promover a saúde. Sim ou não? O que você acha? A resposta é sim. Nós podemos promover a saúde nossa, individual ou coletivamente. Como que você promove a saúde individual? Tomando vacina, usando máscara, você está promovendo a sua saúde. E como é que você promove a saúde coletiva? Quando você usa máscara também é coletivo, você está evitando contaminar outras pessoas. É quando você, por exemplo, vai ao supermercado a alguém que está doente para que ela não pegue uma gripe, por exemplo, você está promovendo a saúde, né, da região, da pessoa e do condomínio, por exemplo. Lembra de uma placa que eu mostrei que a pessoa colocou no elevador que ela faria compras para outras pessoas idosas que não gostariam de ir no mercado e se expor? Então está promovendo a saúde coletiva. A próxima frase é: todas as notícias publicadas em redes sociais são verdadeiras. Esta foi uma frase utilizada em algumas das aulas também, como nós falamos de fake news. É verdadeira toda notícia? A resposta é não.
é preciso verificar a procedência de que site veio, se realmente aquele autor a quem estão falando que escreveu ou falou aquela frase, realmente ele falou, para a gente não divulgar notícia falsa. Número 3. Lembra dessa frase? Foi uma frase encaminhada para os estudantes que eles responderam: prevenir é melhor do que remediar? Então eles diziam sim, não e por quê? E eles foram unânimes, todos responderam o quê? Sim. Então você prevenir, evitar de pegar aquela doença é melhor do que tomar o remédio, né? É mais econômico e mais saudável você não adquirir a doença. Na número 4, nós estudamos em algumas aulas os métodos de prevenção. Ali na tela nós temos o uso de chapéu, óculos e protetor solar. Na imagem do meio, preservativo. Na imagem da direita, vacinação. Embaixo, antibióticos e do lado antibióticos, álcool gel. Não é um método. Qual desses não é um método de prevenção? Olhem bem, 4 deles são métodos de prevenir alguma coisa e um não é. Acertou quem respondeu que é antibiótico. O chapéu, o óculos protetor previne as queimaduras de sol, câncer. Preservativo, doenças sexualmente transmissíveis. A vacinação contra várias doenças bacterianas ou virais. E o álcool gel, né, para evitar então a contaminação. E o antibiótico não, o antibiótico é um medicamento que você não previne nada, você toma ele para combater quando você já tem uma doença bacteriana. 5. A imunidade pode baixar? Sim, vários fatores fazem a imunidade baixar. Falta de exercício, alimentação não correta, não tomar o sol, bebida alcoólica, muito sal, faz a imunidade baixar. Não dormir bem, então pode sim baixar, ok? Na próxima aula, então, vai ter mais algumas questões de revisão. Eu quero terminar a aula mostrando estas imagens. É lá da Escola Municipal Álvaro Borges. A diretora é a Kátia, a vice-diretora é a Daiane e a professora Denise, que está ali na foto junto com a estudante Zelinda. Este momento é a entrega de atividades semanais baseadas nas aulas da EJA. E olha só, se você olhar naquela foto, tem um cesto com mudas de couve. A professora Denise entregou junto com a atividade algumas mudas de couve para os estudantes plantarem, né, e consumirem a couve. Olha essa foto que mostra do lado esquerdo da página atividades de geografia do professor Juliano e do lado direito sobre as PANC, que foi um conteúdo das aulas de ciências da mesma escola. Olha a folha de couve, entregue então as mudas para os estudantes e olha eles aí. A Elizabeth, a Tânia, o Luciano são estudantes que foram buscar lá a sua atividade. Assim como a Kátia, o José Leandro e a Maria Helena. Alguns estudantes então que foram buscar a atividade na Escola Álvaro Borges. Essa escola representa uma das escolas da EJA que fazem essas atividades para os estudantes. E nós agradecemos. E o meu muito obrigado pela aula, pela audiência e até a próxima semana.